Você quer conquistar nessa terra? Vamos ver algumas características. O que é que fez de Daniel esse conquistador? Por que a igreja que Daniel conduzia e liderava na época conquistou tanto? Nós vamos ver aqui a primeira característica. Daniel capítulo 1, verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então, Daniel estava incluído. Então veja, Daniel fazia parte da linhagem dos nobres. Eu não vou ler todos os versículos, mas se você ler o capítulo 1, você vai ver e vai saber disso que eu estou falando. Eu li só para mostrar que ele fazia parte, né? Não está o nome dele aí, mas se você continuar lendo, você vai ver. Mas olha aqui para mim agora. Daniel fazia parte da linhagem dos nobres. E nós temos dentro da igreja cristãos nobres e cristãos plebeus. E Daniel, ele conquistou e ele fazia parte dessa igreja gloriosa. E ele era alguém que sempre conquistava os seus objetivos e aqueles que estavam com ele igualmente, porque ele tinha uma linhagem nobre. E qual é a diferença de um nobre para um plebeu? O nobre, ele tem nome a zelar. O nobre, ele carrega uma tradição. O nobre, ele sabe tudo o que aconteceu na sua família antes, e ele é a pessoa escolhida para dar continuidade a esse mover que vem de anos e anos na sua família, de gerações em gerações. Então ele olha para frente, ele sabe que hoje ele tem um propósito de viver. Ele sabe que ele precisa conquistar algo e mais, deixar descendente para continuar a sua linhagem. Então o nobre, ele se preocupa com as suas atitudes. Ele se preocupa mais do que o que ele está fazendo, e mais do que a sua própria vida, porque ele representa uma família. Ele representa um nome. Esses são os nobres. Agora os plebeus, eles cuidam no máximo da sua própria vida. Eles não têm um nome para depender. Vamos pensar aqui o meu caso. O meu sobrenome é Oliveira da Silva. Dois nomes mais comuns. Deve ter aí uns 60 milhões de pessoas nesse país que tem Oliveira ou que tem Silva. Eu vou depender de que nome? Oliveira da Silva? Pelo amor de Deus, isso é nome comum. Quando você quer falar que alguém não é ninguém, você chama ele da Silva. Ah, é um Silva aí. Eu faço parte desse grupo. Então eu sou um plebeu. Mas se eu fizesse parte da família Orleans, né, brasileiro, não, aí já faz parte dos nobres. Ele tem um nome, ele tem uma tradição, ele tem uma forma de vestir, uma forma de andar, etiqueta para falar, não atende qualquer pessoa, tem todo um protocolo, porque existe uma história de geração. Se nós concordamos ou não, existe. Agora, então eu sou plebeu, que estou trabalhando e cuidando da minha vida, então no jeito de sobreviver. O nobre não, ele tem um patrimônio que gerações e gerações foram trabalhando, e ele continua trabalhando para que isso cresça, e ele ensina os filhos deles para que isso continue, e ele tem um padrão e estilo de vida. O plebeu não, ele está trabalhando no almoço para comer na janta. Dentro da igreja, nós podemos ter cristãos nobres, cristãos plebeus. Os cristãos nobres, eles entenderam que carregam um nome. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Santo. Ele tem uma família, ele tem uma tradição, ele tem princípios pelos quais ele vive e anda. Ele se preocupa com as gerações que passaram, que deixaram um legado a ele. E ele se preocupa com as gerações que estão para frente, porque ele é o elo de ligação entre essas outras gerações e as novas. Ele se preocupa em fazer algo para preservar a família, para preservar o reino de Deus. Ele está preocupado com o reino, porque ele faz parte desse reino, ele carrega esse nome, e tem um estilo, tem um princípio. Existem princípios de vida pelos quais ele tem que viver, e ele sabe que ele não pode fazer qualquer coisa, porque o nome da família vai ser prejudicado. Ele sabe que ele tem um propósito a cumprir para dar continuidade nisso. Então o cristão nobre, ele olha e fala: daqui a algumas gerações, se eu não formar essa nova, essas pessoas não conhecerão o Senhor Jesus. Atualmente eu não posso viver de qualquer forma, porque se eu viver de qualquer forma, as pessoas vão olhar para mim e vão desmerecer o reino de Deus. Vão olhar para mim e vão achar que eu sou quem? Existe um padrão que eu preciso andar, que é o padrão elevado da família de Deus. Agora o plebeu não. Ele vem na igreja única e exclusivamente pensando nele, pensando no hoje. Ele quer saber do emprego que ele vai receber hoje, ele quer saber da saúde que ele tem hoje, ele quer saber
do casamento que ele está procurando, ou do problema que ele está encontrando na empresa, alguma coisa que tem a ver com ele hoje, e o reino de Deus, nada. Porque o cristão plebeu não entendeu que ele tem um nome, ainda não está impresso no seu coração que ele é filho de Deus, que ele faz parte do reino de Deus, que ele carrega um nome, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. Pergunta para o seu irmão: você faz parte dos cristãos nobres ou dos plebeus? Os plebeus jamais conquistam. Se uma igreja é composta na sua maioria de cristãos plebeus, essa igreja não avança e não conquista, não influencia, é conquistado. Porque não existe um espírito de corpo, não tem algo maior do que a própria vida da pessoa, está trabalhando em função de si mesmo. Quando olha para o reino de Deus, ele está pensando só nele, que é só receber algo. Mas um cristão nobre não, ele olha para o reino de Deus e vê que se o reino cresce, ele cresce junto. Se o reino é respeitado, ele é respeitado também. Se o reino prospera, ele também é próspero. Fala para o seu irmão: seja nobre. Então Daniel tinha uma origem nobre. Segundo, capítulo 1 ainda, verso 5: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Agora o 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, então aqui é a segunda característica. Olha o que aconteceu lá na corte do rei da Babilônia. Ele mandou separar homens que eram da linhagem dos nobres para servi-lo. Nabucodonosor tomou essa decisão e falou: cuida desse povo. Chamou o empregado dele, que não era escravo, era só empregado, falou: olha, cuida desse povo, porque eu quero eles como meu servo, mas o padrão deles é muito pouco, eu quero que vocês ensinem eles os nossos costumes, as nossas leis, a nossa língua. Ensina esse povo. Daniel no meio, porque ele era da linhagem dos nobres. Os nobres sempre são escolhidos, sempre. Se você quer ser escolhido no seu trabalho, na sua escola, você tem que fazer parte dos nobres. Você tem que ser alguém que faz a diferença, e as pessoas vão te escolher, com certeza. Daniel foi escolhido. E aí o rei deu uma ordem: que eles comam do que eu como, que eles bebam do que eu bebo. E aí chegou o empregado dele e falou para Daniel: olha, você vai comer das finas iguarias do rei Nabucodonosor. E qual foi o posicionamento de Daniel? Falou: não, eu não quero comer das finas iguarias do rei, porque o rei ali aponta para o mundo. Nabucodonosor era um mundano. Na verdade ele era o chefe dos feiticeiros. Os caldeus, que era o império babilônico, eram conhecidos como os maiores feiticeiros da face da terra. Foi da Caldeia que Deus falou para Abraão: saia daí e vai para uma outra terra que eu vou te mostrar. Então a Caldeia era conhecida, os caldeus eram sinônimo. Falar que alguém era caldeu era chamá-lo de feiticeiro, porque eles dominavam as artes mágicas e a feitiçaria da época. Macumba era com eles mesmo. Nabucodonosor era o imperador deles. Então o que é que Nabucodonosor comia? Ele comia coisas que Deus abominava. E aqui eu não estou falando só de coisas naturais, isso representa princípios espirituais. Então o que Daniel falou para o empregado do rei? Olha, eu não quero comer dessa comida. Ele falou assim, ele determinou no seu coração: não vou me contaminar com isso. E aí o empregado do rei falou: olha, Daniel, só que tem um problema. Essa comida do rei é a melhor comida que nós temos aqui. Se você não comer, você vai ficar diferente dos outros. Você vai ficar um cara fraco, frouxo, descorado. E ao dia que o rei olhar para você e perguntar por que é que você está assim, aí você vai falar porque você não comeu a comida que ele mandou você comer. E aí a cabeça que vai rolar é a minha. Então eu não posso permitir isso. Aí Daniel falou para ele: vamos fazer o seguinte, faça um teste. Daqui 10 dias você volta e olha, compara eu com os outros. Durante 10 dias eu não vou comer essa comida. E aí você faz a comparação. Aí o empregado falou: tá bom, Daniel, vamos ver o que dá. 10 dias depois ele voltou e olhou e viu que Daniel estava mais corado, mais perspicaz, aparência melhor, uma sabedoria melhor do que todos os outros. Ele falou: então tá bom, Daniel, continua assim. Daniel tomou uma decisão, que é a segunda característica: ele nunca se contaminava com as iguarias do rei. Isso aponta para quê, irmãos? Quando você, cristão, resolve de se alimentar daquilo que o mundo se alimenta,
A sua atitude vai ser como a do mundo, porque você é aquilo que você come. Pode ter certeza absoluta. Se você olhar bem para mim, você vai ver que eu me alimento muito bem. Minha esposa pega no pé, meus filhos, tá? Que é 20 quilos a mais do peso. Por quê? Tem a ver com a comida. Se eu comesse mato igual minha esposa, eu tinha um corpinho como o dela. Mas eu falo, Deus, tem misericórdia. Você é aquilo que você come, pode ter certeza absoluta. Não precisa ficar olhando para os irmãos para compará-lo, não, de saber se ele come bem. Se você se alimenta de morte, o que você vai produzir é morte. Se você liga a televisão e se alimenta daquilo que é as finas iguarias do rei, diabo, do mundo, o que você vai ter é isso, o que você vai ser é isso. Qual que é a fina iguaria do povão do mundo nesse país? Novelas. É a fina iguaria. Transforma vida, transforma costumes, insere princípios na vida das pessoas. Tudo que gera morte. Se você lê qualquer coisa, se você vê qualquer filme, se você aceita qualquer princípio de vida, isso representa as finas iguarias do rei, não do rei Jesus, do rei Nabucodonosor. Se você come e bebe do que o mundo oferece, você não vai ser diferente do mundo, ainda que seja um salvo, mas vai ser um salvo derrotado. Se você faz negócios, se você administra a sua empresa como o mundo faz negócio, como ele administra, você é um mundano. Se você cuida da sua família como o mundo cuida, você é um mundano. Então Daniel resolveu que não se contaminar. Ele falou, eu tenho um padrão de vida, eu tenho um padrão de roupa, eu tenho um padrão de passeio, eu tenho um padrão de carreira profissional, eu tenho um padrão de administração, eu tenho um padrão para administrar meus filhos e a minha família. Não vou me contaminar com esse mundo, não vou comer dessas iguarias, não vou me tornar um mundano. Irmãos, alguém precisa olhar para você e ver que você é diferente. Mas se alguém chega e abraça e fala, você é meu companheirão, é porque você está praticando as mesmas coisas.